a nossa educação continuada, que a gente tem toda terça-feira, hoje a gente vai focar, tenho óleos essenciais, e agora o que eu faço? Tá? Então, para abrir um pouquinho mais, além do básico, a respeito do uso e os métodos de uso que a gente tem, tá? Então, vai ser um pouquinho mais profundo do que uma aula básica de óleos essenciais, até para a gente poder explorar o mundo que os óleos essenciais têm, tá? Entendendo como e para como usar os seus óleos. Então, tipo de uso, tabela de referência rápida, a gente vai ver aqui. A sensibilidade da pele é o principal problema de segurança que muitas pessoas, por falta de informação, não têm. Então, é aquela pessoa que, sem querer, pega o canela, passa no pé e não lava a mão e passa a canela no pescoço, como já aconteceu comigo, e eu fiquei queimando, e aí eu não tinha essa informação, que era simplesmente colocar óleo de coco ou colocar um azeite, por exemplo. Você consegue diluir aquele sensação de ardência, né, daquele óleo forte. Então, a gente vai ver essas diferenças dos óleos mais fortes, tá? E também para manter afastado dos olhos, dos canais auditivos e do nariz. Já aconteceu de uma pessoa falar para mim, a pessoa usou óleo essencial e ela teve que ir para o médico porque ela sentiu muita dor e tudo mais. Eu falei, tá, mas onde ela usou? Como ela usou? Essas informações, ela usou o óleo essencial da Doterra, são várias informações que a gente precisa ter. E o que aconteceu é que aquela pessoa pingou o óleo essencial dentro do ouvido. Então, isso é uma coisa completamente errada, a gente não faz esse tipo de coisa, tá? Então, a gente tem que, se você for usar para alguma questão de dor de ouvido, alguma coisa que você está sentindo, o que a gente faz é pegar, né, eu sempre pego o óleo essencial, abro ele, você faz assim com ele, ó, só vira ele assim, e o que ficou na sua mão é o que você passa ao redor do seu ouvido. Como eu passei o Breathe, posso passar aqui ao redor do meu nariz, que é fantástico, tá? Então, no caso, melaleuca é excelente para você ter essa função de passar ao redor ali do ouvido, nada de colocar dentro do nariz, nada de colocar, pingar, né, uma gota dentro do nariz ou dentro do ouvido, esses lugares, né, e no olho a gente tomar sempre cuidado, tá bom? Os óleos essenciais são naturais e promovem a saúde do corpo, que proporcionam um aumento de imunidade de maneira geral. Como se trata de compostos químicos naturais, e a gente tem uma aula de química aqui também, não vai ser hoje, a gente só vai entrar um pouquinho só, eles são muito voláteis. Então, ao serem usados na pele, óleos essenciais devem ser diluídos para aumentarem a absorção na derme. Então, não é como muita gente pode pensar, se eu colocar o óleo de coco fracionado, eu estou diluindo o efeito. Não, pelo contrário, você está aumentando a absorção da pele e mantendo aqueles óleos essenciais mais tempo na derme. Por quê? Como eles são voláteis, parte dele vai evaporar e parte dele vai para dentro da derme. Se você não coloca o óleo de coco fracionado ao ser usado de forma tópica, apenas 10% vai para dentro da derme e o restante evapora. Ou seja, você vira um difusor ambulante. Então, vamos lembrar disso, tá bom? Qualquer irritação na pele ou desconforto, descontinue o uso do produto e procure um profissional médico adequado. Vamos pensar que óleos essenciais têm 0,01% de retorno de sensibilidade na pele, ou pessoas que tiveram alergia de pele, isso geral, tá? Mundial. 0,01%. É bem baixo, tá? Mas ainda assim, nós temos sensibilidade. Algumas sensibilidades podem ser resolvidas com aumentando a diluição de óleo de coco fracionado, se a pele ficou irritada, vermelha, desse tipo, ok? Então, aumentando um pouco mais a diluição, a pele, por ser mais sensível, aquela pele especificamente, geralmente de crianças e de idosos, são peles mais sensíveis. Então, a gente aumenta a diluição. A gente também vai ver a quantidade de diluição. Nós temos uma tabela mais complexa do que isso, mas essa é a tabela básica, ok? Então, essa tabela foi passada pelo Dr. Dave Hill numa convenção em 2019, aqui na Doterra, que é a nossa diluição básica. A diluição é 1 por 1, tá? Ou seja, para óleos que tem esse númerozinho Nzinho aqui, essa coisinha N, a gente coloca 1 por 1. Então, uma gota de óleo essencial para uma gota de óleo de coco fracionado. Quando a gente vê esse S, que é sensível, a gente vai uma gota de óleo essencial para 2 gotas de óleo de coco fracionado, e o D, uma gota de óleo essencial para 3 gotas de óleo de coco fracionado. Obviamente, vai depender da sensibilidade da pele, ok? Se a sua pele é mais sensível, você sentir a necessidade de que, às vezes, o óleo, por exemplo, você vai usar um orégano no pé, e ao colocar essa diluição do D, você sentiu que ainda está muito quente, você pode aumentar as gotas do óleo de coco fracionado.
Onde você encontra essa marcação, tá? O N sendo NEAT, que seria puro, o S sendo sensível e o D seria de diluição, que é o óleo essencial mais forte. O A é porque ele é aromático, o T pode ser usado tópico e o I pode ser usado de forma interna. Isso você pode encontrar no nosso guia de catálogo de produtos, que a Duterra tem no site da Duterra e também no Gotas da Terra a gente também tem esse catálogo, tá bom? Quem tiver alguma dúvida a respeito de onde achar esse catálogo, a gente pode mostrar aqui, é só você informar para a gente, tá bom? Aqui você vai ver esses numerozinhos. Outra coisa que a gente gosta de falar também, por exemplo, esse óleo essencial, o basil ou o manjericão, ele é um óleo essencial que também pode ser usado de forma interna. Só que, no caso, esse óleo essencial de 15 ml não está indicando o Izinho, né? Que a gente vê os três, aromático, tópico e interno. Se você vê no catálogo, o de 15 ml só tem aromático e tópico. Por quê? Essa é uma pergunta muito recorrente que a gente tem, tá? E por que isso acontece? No Brasil, é o único lugar do mundo que a Duterra teve que fazer isso, por conta da Anvisa. A Anvisa tem uma legislação que ela não permite que um mesmo produto contenha tópico, aromático e interno. Ou seja, ela separa tudo que é tópico e aromático do que é interno. Então, os óleos essenciais de 5 ml, esse aqui, por exemplo, é o gengibre, ok? Esse gengibre de 5 ml, ele vai ter a indicação de uso interno, apenas interno. Ou seja, tecnicamente, esse óleo essencial não pode ser usado topicamente e nem aromaticamente, porque ele vai para um local chamado Covisa, para ser liberado pela Covisa, ok? E os óleos de 15 ml são liberados pela Anvisa de uma maneira geral, ok? Que são os tópicos e aromáticos. Mas, qual é a diferença entre os dois? Então, significa que eu só posso ingerir os de 5 ml, no caso, esse ginger, né, que é o gengibre. Não, no caso, eu estou dando o exemplo também do basil aqui. Eles vêm do mesmo tonel da Duterra americana. Eles chegam no mesmo tonel. E aqui no Brasil é separado para envasar em lugares diferentes, porque a Anvisa também não permite que sejam envasados no mesmo lugar. Então, se você perceber, os óleos essenciais de 5 ml, eles são envasados num local diferente dos óleos essenciais de 15 ml. Às vezes o mesmo óleo, às vezes não, o mesmo óleo essencial. É porque eu não tenho o gengibre de 15 ml aqui para mostrar para vocês. Se você pegar o gengibre ou o limão, né, se você olhar lá, ele foi envasado, os de 15 ml, num lugar diferente dos que foi envasado os de 5 ml. Mas eles vêm do mesmo tonel. Ou seja, a única diferença que nós temos é uma legislação, tá, que a Anvisa exigiu isso da Duterra, ok? Então, é feito essa separação. Então, o que está dentro do óleo essencial de 15 ml é exatamente o mesmo óleo essencial que está dentro do óleo de 5 ml. 15 e 5 ml é o mesmo óleo essencial. Ou seja, se a gente viu lá que aquele óleo essencial de gengibre, basil, né, manjericão e outros óleos essenciais de 5 ml podem ser ingeridos, significa que a mesma versão de 15 ml também pode ser ingerida, só não está escrito no rótulo. Ficou claro isso? Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar aqui, porque isso é muito importante, tá? Sim, Ruzi, na embalagem vem informando, mas é exatamente essa diferença que eu falei para vocês agora, porque fica mais barato você comprar um óleo essencial de 15 ml. Veja bem, os de 15 ml vão ser 3 vezes um óleo de 5 ml. Se você fizer o cálculo matemático, é muito mais barato você comprar o de 15 ml do que comprar o de 5, muitas das vezes, tá bom? É só para vocês saberem que existe essa diferença, para que vocês não possam ter essa... Ai, meu nossa, o que eu faço? Então, não posso ingerir? Para vocês terem essa informação, tá? No nosso site, no nosso Telegram, tem lá o documento da Covisa, Anvisa, que vocês podem tirar todas essas suas dúvidas, caso vocês queiram lá, é só buscar na lupa. Na dúvida, dilua. É muito simples usar os óleos essenciais de forma tópica, tá? E não fica muito preso às gotas. Ai, caiu 3 gotas, minha nossa, e agora? Tá tudo bem, ok? Isso acontece mesmo, às vezes a gente vai virar e a gente não está acostumado, cai mais de uma gota. Não é uma ciência exata as quantidades de gotas para a ação do óleo essencial no nosso corpo, tá? Então,
O óleo veicular é totalmente natural, o óleo de coco fracionado da Nuterra. Ele é equivalente àquele TCM, que é um óleo de coco que a gente vê por aí. Também ele passa por um processo de tirar os óleos graxos, né, as vitaminas e minerais do óleo de coco, ok? Então, o óleo de coco fracionado da Nuterra é similar ao óleo TCM, ok? É rapidamente absorvido pela pele, porque a grande diferença de usar o óleo de coco fracionado é que ele vai ser, ele não vai ter os óleos graxos, então ele não vai obstruir os poros. Por isso que ele é líquido e ele nunca solidifica, por conta dessa separação do óleo de coco dos óleos graxos. Tá isso bom? É uma coisa importante, Letícia, de explicar. Obrigado por ter explicado isso, porque a coisa que mais pode te desapontar é você tentar usar o óleo de coco fracionado numa hora de necessidade e ele está lá em forma sólida. Né? O pessoal lá do Rio Grande do Sul que experimentam opostos de temperaturas, quando está lá 5 graus, né, não vai dar. A Isabel vai ter que passar o óleo de orégano puro no pé dela para esquentar, porque ela não vai conseguir fazer o óleo de coco sair do frasco. Então, acho que essa pegada da Nuterra de usar o óleo de coco fracionado é muito interessante, porque ele vai aumentar, é fácil de usar, e como você já explicou, ele também vai aumentar a absorção do óleo essencial, né? Então, isso é uma coisa... o nosso sistema imunológico ele também é apoiado com óleo de coco fracionado, porque ele apoia a resposta inflamatória normal. Ele não vai ficar rançoso, não vai ficar oleoso, o que muita gente tem essa dúvida, né, de passar óleo essencial, vou sair daqui toda oleosa dessa massagem, e as pessoas geralmente evitam esse tipo de melado, e não é a experiência que as pessoas que usam os óleos essenciais têm, e principalmente o que usa o óleo de coco fracionado, tá? Óleos para diluir, capim-limão, e muita gente pensa, mas capim-limão, o capim-limão na pele, ele tem uma ação muito forte, então é importante que a gente dilua ele. Orégano, tomilho, canela, cássia, que é um derivado aí da canela, o cravo e o gerânio, são óleos essenciais que a gente deve ter um pouquinho mais de sensibilidade. Eu já vi também pessoas com sensibilidade à lavanda, é mais raro, mas acontece. Então, não só porque não está nessa lista, não significa que você não deve fazer um teste, e principalmente, vai usar topicamente, vai diluir. Senão, você vira um difusor ambulante, ok? Não é porque vai fazer um efeito melhor, mais forte, a gente tem que acabar com essa visão, porque ela não é a melhor visão, ok? Então, exemplo de relações de diluição para óleos mais quentes. Está vendo aqui que o orégano, ele exige mais do que aquela tabela que eu mostrei lá no início, porque são óleos quentes, bem quentes. Geralmente, eles vão para essa, ok? Uma gota de óleo essencial para 7 gotas de óleo de coco fracionado, ok? Isso é para ser bem seguro, tá? A respeito dele não ficar tão quente na pele. O canela, o cinnamon, são 4 gotas, algumas pessoas vão precisar de mais, e principalmente da região que você passar, tá? Uma vez, sem querer, eu passei canela no meu pescoço, precisou de mais do que 4 gotas para que ela possa ficar tranquila, porque o pescoço é uma região mais sensível do que o pé, por exemplo, entende? Então, você tem que ter um pouquinho também dessa variação, para que isso não possa ficar a pele sensível. Diga lá, Paris. E a pessoa que vai no banheiro e depois que usou o Deep Blue Rub e esqueceu de lavar as mãos, o que a gente faz? Então, pode ser passar o óleo de coco fracionado ou azeite, se você não tem. Já aconteceu do cliente me ligar na hora, foi muito engraçado. Obviamente, eu morri de rir. Aconteceu com o cliente amiga, sabe? Eu tive que rir porque era minha amiga. Então, antes eu morri de rir. E ela estava tipo, mas está assando tudo. Eu morri de rir. Eu falei, você tem azeite? Ela falou, eu tenho azeite. Então, foi esse besunta de azeite. E foi bem rápido. Ela falou, passou pouquinhas gotinhas e já passou. Eu falei, aliviou rápido, imediatamente. Eu falei, eu sei. Mas eu tive que tirar um sarro, porque foi muito engraçado, porque isso também já aconteceu comigo. Já aconteceu com... é legal. Já aconteceu. Porque o Deep Blue é um óleo essencial que tem puxa, esqueci agora. Você vai lembrar, Paris, qual é a... Mentol. Não tem só o mentol, mas tem aquela cânfora. O Deep Blue tem cânfora, então ele deu uma esquentadinha, ele fica gelado e esquenta, né? É bem interessante. Então,
aplicar os óleos mais quentes na planta dos pés, que é a área mais segura, e que eu diria que seria a primeira área que você deve utilizar esses óleos mais quentes. A gente não vai ver ainda o que esses óleos fazem, porque a gente está vendo a aplicação de uma maneira geral, ok? E depois a gente vai entrar em ações de alguns óleos essenciais para as nossas finalidades, ok? Então, olha só que interessante. Essa é uma tabela também dada pelo Dr. David Hill, que a gente deve se atentar a duas coisas. Primeiro, que o uso adulto é diferente do uso da criança, por conta, né, da forma de metabolização do corpo. E o uso interno na criança só deve ser usado a partir dos 12 anos de idade ou acompanhado por uma pessoa especialista, médico, alguém que foi né, introduziu isso e que ela pode usar com acompanhamento com segurança. Mas, além disso, nós não indicamos uso interno para crianças. Geralmente a gente usa até os 3 até os 6 anos, mais ou menos, kits, que é muito básico, já vem diluído. A gente não fala muito de diluição para criança para essa idade, porque é muito mais fácil usar o kits. Temos uma aula do kits aqui nessa nossa sequência de aulas, tá? Então, para criança, a gente vai focar mais no uso tópico e no uso aromático. Tá vendo que o uso aromático tem esses tracinhos? Significa que não tem uma medida exata. Você pode usar, afinal de contas, o difusor vai durar umas 6 horas ligado. Quando ele acabar, você pode ligar ele novamente, não há problema nenhum. Eu já vi algumas pessoas defendendo que não deve usar o difusor o dia inteiro, e eu não achei nenhum estudo, nada que pudesse fazer nenhum tipo de referência dizendo que seria tóxico ou seria demais para o fígado. Tem absolutamente nada a ver, até porque o tempo de ação do uso aromático ele é mais prolongado e bem mais baixo do que aquele pico que a gente tem ao usar os óleos de forma interna ou sublingual. O interno aqui, a gente está dizendo em cápsula, ok? Quando a gente coloca o óleo essencial numa cápsula, e aí vai depender se você quer usar uma cápsula gastrointestinal ou você quer usar uma cápsula gelatinosa normal. A diferença é que a gelatinosa normal, ela vai passar ali pelo duto e ela vai estourar antes de chegar lá embaixo no seu intestino, tá bom? Então, a gastrointestinal ela vai passar pelo duto inteiro, vai estourar lá embaixo. Essa é a diferença. Mas vai ser a potência dela vai ser melhor? Depende do que você quer. Você quer que passe pelo duto porque você está com uma questão intestinal e é importante que a cápsula abra lá embaixo? Então, você usa uma gastrointestinal. No geral, eu uso a gastrointestinal para tomar os endócrine, ok? O Zendoc é um óleo essencial que eu uso na gastrointestinal, ou o peppermint, ou o Zengast, né? São óleos essenciais que eu gosto que abram lá embaixo. De restante, a grande maioria ou eu tomo debaixo da língua, ou eu tomo com uma colher de mel, por conta dos óleos mais fortes, ok? É basicamente o que eu faço, tá? O uso interno, que é na cápsula, é até 24 gotas por dia, num período de 24 horas. Então, de todos os óleos essenciais que você vai tomar, ok? Você vai escolher os óleos essenciais, a ação que você quer. Você não deve ultrapassar 24 gotas internamente. Se você está tomando sublingual, faça aí uma mudança. Puxa, não posso ultrapassar 18, 20 gotas ali. Então, vê os óleos que você vai tomar pela cápsula, os óleos que você vai tomar sublingual e tenta ficar ali dentro desse prazo ali de valor, ok? O tópico, a gente coloca aqui gotas, mas não tem muito bem uma variação, até porque no tópico, o óleo essencial tópico, você vai pegar ele não tem geralmente você vai usar 10 a 30 gotas para o restante óleo de coco fracionado. Geralmente o uso tópico, ele é muito mais diluído. Então, você pode usar óleos essenciais tópicos praticamente de hora em hora, se você tiver a finalidade para isso. Por exemplo, eu estou aqui falando, eu fiquei dando aula hoje e treinamentos o dia inteiro, então minha garganta tem uma tendência a dar uma arranhadinha, então eu passei, na hora anterior que eu estava, o On Guard, eu posso passar ele novamente sem problema algum, ok? Isso topicamente não está me fazendo nenhum tipo de toxicidade, nada disso, ok? Até porque a diluição dos TUTs, ele é bem diluída, 30 gotas para os 10 ml de óleo de coco fracionado. Então, a quantidade de gotas que você está, de fato, passando é bem menor, mas a ação tópica dele vai ser muito forte, tá? Forte no sentido de potente, de que realmente vai fazer um efeito, tá? Então, não vai te fazer mal, mesmo que você use. Por exemplo, tem gente que gosta muito de usar o Adaptive, né? O Adaptive, porque a pessoa está ansiosa, ai, nossa, e aí ela usa no pulso,
excelente o Adaptive. Você pode usar o Adaptive mais de uma vez por dia, e se você tiver a frequência de usar o Adaptive, melhor ainda. Porque a grande mágica do óleo essencial é a frequência. Não é, estou ansioso, agora eu vou usar. Você está ansioso, agora você vai usar, a chance que aquilo ali vai te acalmar, pode até ser que acalme muito bem, os óleos são fantásticos, mas você vai ter um poder de ação muito maior se você já tiver uma rotina com os óleos essenciais, e principalmente os óleos essenciais de emoção. Como eu falei no início da aula, né, dê os óleos essenciais de emoção para os seus amigos e ajude eles a começar o dia com uma emoção, escolher ao longo do dia outras emoções, para que você possa finalizar o final do dia com um peace, ou finalizar com um passion, que é muito interessante finalizar o dia. Passion é um óleo essencial de amor próprio, é fantástico, ele tem canela na composição, e a gente vai ver algumas químicas desses óleos essenciais aqui para frente, tá? A gente só está vendo o estilo de vida, o uso deles, de uma maneira geral. Óleos essenciais seguros para ingestão. Eu vou aumentar um pouco essa tela, mas a gente tem aqui deixa eu só... Opa, acho que eu apertei o errado. Vamos lá. Óleos essenciais para ingestão, ok? Esses são os óleos essenciais que a gente tem na doTERRA no mundo inteiro. Alguns desses óleos essenciais não foram ainda liberados pela Covisa, tá? Como o Siberian Fir, por exemplo, o Spearmint, eles não foram liberados aqui. Vetiver também, ele não é liberado para ser interno aqui. Porém, eles foram liberados nos Estados Unidos e em vários outros países. Então, só para você ter uma visão de como os óleos essenciais, eles têm outras legislações em outros lugares do mundo, mas se você quiser acompanhar a doTERRA no Brasil, você vai lá no site da doterra.com.br, clique em óleos essenciais, né, comprar óleos essenciais, e você vai ver óleos essenciais de aroma natural. Tudo que tiver na lista de aroma natural já tem aprovação da Covisa, Anvisa para ingestão, tá bom? Mas aqui são uma extensão desses óleos essenciais, que tem muitos outros, ok? Por exemplo, o fênel. O fênel não foi liberado, que é o erva doce, e ele é fantástico para você colocar no seu chá, e ele tem liberação em outros países também, tá? Então, vamos lá. Por que as plantas, tá? Os óleos essenciais, eles desempenham muitas funções. Então, ele regula o crescimento da planta, então, o óleo essencial que a planta produz regula o crescimento dela, regula o metabolismo da planta, e também funciona como as enzimas da planta. Constrói o sistema imunológico dela, ou seja, a defesa que essa planta tem dos ataques, ok? A cápsula em São Paulo, eu uso muito o site da Maui, mas você pode ir lá no site Gotas da Terra, deixa eu colocar aqui, gotasdaterra.com. Se você colocar aqui cápsulas, deixa eu ver se eu escrevi certo, onde encontrar acessórios do universo dos óleos essenciais. E aí você vai encontrar vários sites que vendem, inclusive o site que vende cápsulas veganas e outros gastos resistentes, que é a Maui. É um site que eu achei as cápsulas mais baratas e eles têm um fornecedor gigante. Chega super bem. E tem alguns outros sites também que você pode usar para comprar vidrinhos e essas coisas mais. Tá bom? A Zilda Matias pergunta aqui, então todos os óleos são próprios para ingestão? É só questão de ser ou não liberado? Nem todos os óleos são próprios para ingestão. Na lista que eu mostrei aqui, tem alguns óleos que a gente tem e não está aqui. Tá? Por exemplo, o Deep Blue, ele não é para ingestão. O Breathe não é para ingestão, você não vai ver ele nessa lista. Tá bom? A questão de ser liberado aqui no Brasil, dos óleos que nós temos nos Estados Unidos, o que falta para o Brasil ter o selo de ingestão é a aprovação da Anvisa e Covisa. Tá? É só isso. Essa é a diferença. Que nossa legislação não permitiu ainda. O que eles precisam, vai saber, é a doTERRA que está lidando com relação a isso. Muito tem a ver, porque na época, por exemplo, a acupuntura no Brasil não era reconhecida como ciência. Eu sei disso porque eu acompanhei o médico que trouxe a acupuntura para o Brasil, a Xiaolong Wen com o Dr. Wu, e eu trabalhei com eles durante 6 anos na Faculdade de Medicina da USP, e era um suplício para eles aprovarem a acupuntura como uma ciência, como uma medicina. Hoje é aprovada como uma medicina porque eles passaram por um processo muito extenso para poder realmente ser liberado. Mas para ser liberado no nosso país, existem várias coisas que estão nesse trâmite, ok? E a doTERRA, com a aromaterapia, passa pela mesma questão.
como a Anvisa ainda não reconhece óleos essenciais como terapia, como medicina, a gente ainda tem essas questões envolvidas, ok? Que é simplesmente um processo, a gente vai passar por esses processos ainda, como a gente tem nos Estados Unidos, a Terra, com parceria com vários hospitais, várias clínicas, hospitais de câncer, porque lá ele já tem uma visão mais integrativa dessas medicinas. Mas é uma questão de tempo para a gente poder ter isso aqui no Brasil, tá? Quando uma planta é cortada, ela produz uma resina de pinos, que inicia a cura da planta. Conhecidas como as resinas de pinos, então a goma, vamos dizer assim, obtida através de estrias feitas no tronco da árvore. É uma pasta embranquiçada, espessa e viscosa. Ela é um mecanismo natural de defesa da planta. Em algumas plantas é uma bolsa, né? Pois ao sofrer a sangria, é expelida para estancar e cicatrizar a ferida. Então, óleos essenciais são inteligentes. Talvez a forma mais bacana de se indicar o que são óleos essenciais são ferramentas de informação do nosso corpo. Então, por isso que eles são tão inteligentes. Tem, sim, uma questão voltada para, em 2 segundos, ele vai para o nosso sistema límbico, em 2 minutos eles estão no nosso sangue, e em 20 minutos estão em todas as nossas células. Isso é uma informação muito popular, e tem falado muito a respeito disso, porém, como eu sou um pouco mais da ciência, eu gosto muito dos estudos, a do Terra está dentro dos estudos da farmacocinética, que é exatamente querendo provar esse tipo de ação dos óleos essenciais, porque a gente não tem estudos ainda que comprovem essa ação específica. É uma ideia geral de que os óleos essenciais têm essa capacidade de serem rápidos, mas a gente ainda não tem estudos bem específicos para comprovar essas ações. Por isso que a farmacocinética e a do Terra está revolucionando essa área da medicina, porque aí sim eles vão poder dizer por X, Y, Z, como é feito essa ação dos óleos dentro da célula e quão rápido eles conseguem chegar no sangue. Então, por isso que eu, Letícia, ainda não uso essa fala, né, de que óleos essenciais chegam em 20 segundos no sistema límbico, 2 minutos no sangue, em 20 segundos nas células. Exatamente porque estou esperando várias pesquisas que a do Terra já está conduzindo, eles mandam muito para a gente esse relatório, e isso é uma das coisas que eles estão pesquisando a fundo. Então, eu gosto muito de acompanhar essas pesquisas, tá? Mas o que a gente sabe é que eles promovem a defesa e a integridade celular de forma muito adequada, tanto dentro quanto fora das células. E essas defesas, elas não são porque os óleos essenciais atacam ou destroem. Os óleos essenciais são inteligentes por quê? Porque eles levam a informação. Quando eles chegam dentro da célula, a coisa que eles mais fazem é parar de fazer a comunicação entre um vírus e outro. Os vírus, eles precisam se duplicar, eles precisam se comunicar e criar as colônias. O óleo essencial chega lá e acaba com a festa. Eles fazem os vírus ficarem confusos. Basicamente é só isso. O óleo essencial não mata nada. O óleo essencial, ele chega no seu sistema límbico, não é porque ele entrou no cérebro, não. Ele simplesmente passou pelo bulbo olfativo e quando ele chegou ali, ele conectou com alguns receptores do cérebro, que basicamente são receptores neurais, eles são impulsos elétricos. Quando eles batem ali aquela informação de limoneno, alfa-pineno, quando eles chegam ali, aqueles sistemas neurais, eles começam, opa, que informação interessante. E ele leva esses impulsos elétricos para a parte onde a gente produz hormônios, de alegria, de energia, né, de dar aquela a vitalidade. Ou seja, ele leva uma informação. Opa, tem uma informação aqui muito boa, gente, vamos produzir isso aqui. E aí eles começam a produzir serotonina, endorfina, o que for que a gente precisa, que aquele óleo essencial levou essa informação. Por isso, os óleos essenciais são inteligentes, tá bom? Enquanto outros promovem a circulação saudável e melhoram o humor, porque muitas das vezes os óleos essenciais vão para a corrente sanguínea depois que eles passam pelo bulbo olfativo, eles caem no nosso pulmão, e do nosso pulmão é liberado para o nosso sangue, ok? Então, essas informações vão para outras partes do nosso corpo. E aí, na hora de melhorar a circulação e aumentar o metabolismo, é porque o óleo essencial está dando essa informação. É como se o óleo essencial fosse um grande coach, né? Uma coisa é você fazer academia sem ninguém na sua orelha. Outra coisa é você fazer uma academia com alguém falando, mais um, anda logo, vamos trabalhar. Você
fica mais energético, você quer produzir melhor, quer produzir mais. É basicamente o que os óleos essenciais fazem com o seu metabolismo, por exemplo, levando limoneno para as células poderem produzir, né, mais e mais e mais, ok? Essa é uma forma muito simples de colocar os óleos essenciais. Então, vamos entrar um pouquinho dentro da planta. Nós sabemos que nós temos a flor, frutas, folhas, galhos, casca e madeira, resina, sementes, raízes. Então, saber o local da colheita é benéfico para entender em que parte do corpo o óleo essencial será beneficiado. Por exemplo, quando precisar de um óleo para equilíbrio e estabilização, escolha um óleo de raiz. A gente vai entender um pouco isso mais a fundo, é muito interessante. Quando precisar de um óleo essencial para apoiar os hormônios, escolha um óleo essencial de semente. E a gente vai entender que é muito interessante essa questão da semente, raiz, folhas. Flores são leves e delicadas, então escolha para um óleo para mais clareza, mais foco. Até um óleo essencial para a pele pode ser usado das flores. Quando aprendemos o traço da planta, usando, né, a ideia de como a gente vai usar os óleos essenciais para encontrar essa solução para os nossos corpos, ok? Então, vamos lá. A gente vai ouvir mais sobre como os óleos são extraídos na aula 7 e a gente vai ver sobre por que eles precisam ser do local de extração, como eles são extraídos, por que aquela química funciona melhor. A gente vai ver mais detalhes sobre isso, tá? Então, vamos, dentro do que a gente viu aqui, a gente vai ver cada uma dessa sequência de uma forma um pouco rápida. Frutas e especiarias, ok? Essa é um setor de óleos essenciais que a gente tem, extraídos. Então, quais são as especiarias? Black pepper, juniper berry, pink pepper, especiarias como turmeric também, eles podem estar aqui. Frutas, bergamota, grapefruit, mandarina verde, limão, o lime, também que é o Tahiti, né? Haiti, eu sempre confundo o óleo essencial lime, que é o verdezinho, aquele verdezinho que a gente tem. O tangerina, wild orange, ou seja, são óleos essenciais que eles promovem mais limpeza, eles são mais inspiradores na cadeia química, eles têm energia por conta do limoneno, que é uma química muito presente nesses óleos essenciais, tá? Eles são óleos essenciais muito de esporte e até antioxidantes, ok? Veja bem, não que o óleo essencial tenha propriedades de antioxidantes por meio das vitaminas, tá? Eles atuam de uma forma um pouquinho diferente, que é como eu falei, levando informação para que o corpo possa traduzir essas informações e trabalhar de forma melhor. Vou colocar aqui o bergamota como um desses óleos essenciais que a gente vai ver. Ele é a parte da planta, é a casca. A método de colheita é prensado a frio, então a gente tem basicamente dois tipos de método de coleta, o prensado a frio e também aquele que é destilado a vapor. Prensado a frio são geralmente as frutas cítricas, tá? Elas são prensadas a casca e dali sai o óleo essencial que a gente precisa. E os constituintes químicos principais dessa é o limoneno e o acetato de linalil, o linalol, né? Você vai ver que a bergamota ela é uma junção cítrica, tá? De um limão com uma lavanda. O bergamota ela também pode ser usado para dormir bem, para relaxar. Muitas pessoas gostam de relaxar com óleos cítricos, como a wild orange. Se você mistura wild orange com uma bergamota ou wild orange com uma camomila romana, você tem a ação bem mais tranquila, porque a bergamota é um dos poucos óleos cítricos que tem a ação tanto do limoneno como a ação do linalol, que é a ação principal da lavanda, tá? Eles são mais calmantes, tá? E frequentemente usados em massoterapias por conta dos efeitos poderosos. Lembrando que o bergamota, ele é sensível ao sol, então não use para você pegar sol depois, porque ele é extremamente fotossensível, tá bom? Indo para a parte das flores, olha só, as flores têm aquela coisa mais delicada, eles são radiantes, eles são mais voltados até hormonais, pele, pensa em flores voltados para a questão delicada. Então, lavanda, magnólia, neroli, camomila romana, rosa, o próprio rosemary também, o ylang-ylang, são plantas, flores, que são mais voltadas para essa ação, tá? De pele, de sensibilidade hormonal, pensa nisso. Então, quando você começar a perceber de onde vem cada uma dessas óleos essenciais, tenta identificar de onde ele vem, e aquilo ali vai começar a te ajudar a você ver por si mesmo
como e por que usar aquele óleo essencial. O que eu estou trazendo aqui para vocês são informações para que vocês mesmos tirem o medo de usar os óleos essenciais. Puxa, se ele é uma flor, então ele é mais voltado para delicado, ele tem uma ação mais para a pele, como, por exemplo, o helicrício. Ele não só tem a questão do metabolismo, que é fantástico usar de forma interna, apesar de ser um óleo essencial mais raro, a doTERRA já tem a versão touch, a versão touch eu deixo ela aqui perto de mim, eu só estico e eu tenho o meu helicrício aqui perto de mim. O que eu gosto muito dele é não só porque ele é um excelente cicatrizante, mas eu simplesmente, ao longo do dia, eu estou aqui e eu só passo nas minhas rugas de expressão, tá? E beleza, termino e coloco ele de volta. Ao longo do dia. É o que eu gosto de fazer. Por isso que eu tenho ele aqui do meu ladinho, tá? Por quê? Porque às vezes o dia está seco, você passou o seu creme pela manhã, e você passa o dia inteiro sem passar creme nenhum, à noite passa de novo. E como eu sou uma pessoa muito cuidada, eu gosto muito de cuidar da minha pele, se eu estou aqui e eu posso reaplicar uma ação bem específica, como o helicrício, ele simplesmente me traz essa ação fantástica no meio do meu dia, e eu posso repassar ele um pouquinho. Você viu que é bem pouquinho, eu não preciso me busuntar, é bem pouquinho só. E eu já tenho aqui um aroma fantástico também, que é bem incrível, o helicrício. Vamos lá, as folhas, as folhas têm a coisa do fresco, né? Você vai encontrar ali o eucalipto, você vai encontrar o peppermint, o spearmint, a melaleuca, as folhas vão estar nessa versão aqui, tá? Então, eles têm, sim, algumas folhas voltadas para a questão de dor de cabeça, dores de uma maneira geral, como a gente tem aqui o Wintergreen, por exemplo, que ele está presente no Deep Blue. Você vai ter uma citronela, que ela está presente no rosa, é um dos principais constituintes do rosa, é a citronela, um dos óleos essenciais mais poderosos que a gente tem. Na minha opinião, é o citronela, que a doTERRA tem, espero que ela ainda lance aqui no Brasil, mas ela tem um componente citronela sozinho, e ele é um dos principais componentes do rosa, que é o que faz o rosa ser tão poderoso como ele é, a citronela, tá? A gente pode ter uma aula só de citronela, para você ter uma ideia. Inclusive, tem uma aula fantástica do Dr. Hill sobre o citronela. Marjoram, que é uma folha. Marjoram, ele está aqui. Acho que não escrevi marjoram aqui. Mas marjoram, o principal uso, muita gente negligencia o uso do marjoram, mas ele é um principal uso que você pode ter junto com a copaíba e Deep Blue para dores. Tá? Topicamente, ele é excelente, mas internamente também. Tá? Então, ele é um óleo essencial que eu uso muito, não só para a questão imunológica, porque você pode acrescentar ele com um GARD, para dar uma potencializada, mas você também pode usar ele, no caso da saúde cardiovascular, com o Yarrow Pom, que é um excelente óleo essencial para você usar internamente também. Tá? Os principais constituintes dele é o terpineno. Você vê que a gente tem constituintes químicos, e são essas químicas que é o que a gente está trabalhando dentro do nosso corpo, tá bom? Vamos lá, passar um pouco adiante os galhos. Aí os galhos a gente já tem Black Spruce, o Douglas Fir, o Petit Grain, que é um primo da lavanda, mas ele vem dos galhos, o Siberian Fir, tá? E aí eles têm uma questão mais ativo e geralmente eles têm um cheiro mais de pinheiros. Eles têm uma característica bem interessante. O que a gente vai destacar aqui é o Siberian Fir. Então, eu gosto muito do Siberian Fir na questão de relaxamento também para massagem. Ele é um óleo essencial que, se a gente for olhar o que ele faz, ele é um óleo essencial que você pode usar com absolutamente tudo. Talvez um dos principais óleos essenciais para a questão de relaxamento. Ele é fantástico. Se você agregar ele ao copaíba, o marjoram, ou até mesmo o aromatouch. Tá? Eu gosto muito desses óleos essenciais de relaxamento, porque eu tenho o corpo muito encurtado. Então, eu gosto muito de usar para promover esse relaxamento, e ele é fantástico mesmo. E aí a gente vai para o casca e madeira, tá? A Bovitae, o Birch, que a gente ainda não tem aqui no Brasil, que ele é um óleo essencial azulzinho. Cássia, cedarwood, cinnamon, sandalwood. O sandalwood é um óleo essencial tão fantástico, um óleo de madeirado tão fantástico, que ele tem propriedades tão incríveis a respeito da questão de relaxamento, que
é um dos meus favoritos, é o sândalo havaiano. Nunca comprei ele, eu sempre tirei ele com pontos, por isso que eu gosto muito do programa de fidelidade da Terra. Eu sou muito apaixonada, porque eu uso os meus óleos no dia a dia, e depois eu tiro esses óleos essenciais como parte, né, para eu poder aprender um pouco mais, o uso e tudo mais. Então, ele é muito usado, não só porque você pode potencializar o seu creme, mas ele também trabalha com a questão de, o que a gente fala de ancoragem, né, que deixar você no chão, você mais focado. Ele com o vetiver também ele tem propriedades muito parecidas e ele é fantástico também, tá? Aí a gente vai para as raízes, a gente, olha só, a gente está começando a já limitar aqui o turmeric, pode ser considerado uma especiaria, mas como ele vem de raiz, então ele é colocado nessa seção aqui. O spikenard, que é um nardo, que é um óleo essencial pouco visto, né? Mas ele é um óleo essencial muito utilizado para a questão de meditação, até porque ele foi o óleo essencial que a Maria Madalena usou no pé de Cristo para poder lavar. Ela tem uma citação incrível, específica, sobre o nardo, nessa passagem da bíblica, né? E ele era usado muito para, a gente fala de unção, né? Das escrituras antigas e das medicinas mais antigas. E o vetiver é um óleo essencial que a gente pode usar aí para essa questão. Eu gosto muito de usar o vetiver na coluna. Ele é um ótimo óleo essencial, não só porque ele é extremamente cheiroso, muito, muito, muito gostoso, mas também ele é um óleo essencial de centrar, né, e de dar muito foco, força, equilíbrio, tá vendo? Central, aterrador. E eu gosto muito de fazer a referência, né? As raízes que a gente está vendo aqui, elas muito se assemelham às nossas raízes neurais do cérebro humano. A gente estuda muito isso na área artística, de que o mundo, né, o universo, ele foi criado através de matemáticas e geometrias através de formas específicas. E a gente chama essa forma de fractais. Inclusive, muitos artistas reproduzem os fractais nos quadros abstratos, tá? E se você for ver, esse mesmo fractal aqui que você está vendo das raízes, que é os mesmos fractais das nossas capacidades neurais, ele também é o mesmo fractal que a gente vê aqui nas nossas mãos, tá? E eu tenho um estudo bem interessante a respeito disso, e se você for ver que o vetiver é exatamente um óleo essencial que atua principalmente no nosso quadro neural, exatamente porque ele traz esse equilíbrio, né? É muito interessante a gente ver o quanto a natureza ela obedece uma mesma geometria, uma mesma linha de... É muito bonito, eu gosto muito de estudar sobre isso, eu estudei muito sobre isso na época que eu trabalhava no Museu da Imagem do Som, e a gente falava muito sobre esse tipo de ação, né? Tanto da ação da natureza, com a ação do corpo humano, com a ação das químicas que compõem, e enfim, é um estudo bem interessante. Eu super indico. E aqui, obviamente, falei do vetiver, e ele, o principal constituinte dele é o que faz ele ter esse efeito de acalmante e de aterrador. E ele está ligado diretamente aos nossos receptores neurais para ter exatamente esse efeito, tá? Principalmente quando você usa ele de forma aromática. A resina, que são óleos essenciais específicos, como o copaíba, que vem dentro da própria árvore de copaíba, o frankincense e a mirra. Aí eles são voltados também para suporte da pele, as emoções, restauração celular e principalmente a questão inflamatória. Talvez a copaíba aqui, com o principal benefício dele, é porque ele é antioxidante por conta da ação inflamatória que ele tem. É o tipo de óleo essencial que eu diria para você usar todos os dias, como acompanhamento da resposta imunológica saudável, o beta-careofileno, e agora a do Terra lançou, né, o último óleo essencial agora, que é o cananga. O cananga com o copaíba é o principal, você vai ter uma bomba de beta-careofileno, e talvez é a principal ação que você pode ter inflamatória para o seu corpo. Então, se você for usar e você comprou o kit da convenção, use o cananga junto com o copaíba, de forma aromática ou de forma tópica. É um excelente óleo essencial para você ter perto do copaíba, tá? Potencializando se você já tem em casa, tá bom? As sementes, o cardamomo, o salsão, que é o celery seed, a gente ainda não tem no Brasil, o coentro, que a gente já tem, e o fennel, que é o funcho,
que é um dos componentes que tem dentro do Zengest, aquele óleo essencial de digestão. Tá? Então, a gente tem um suporte hormonal através das sementes, a gente tem um sistema reprodutivo e digestivo. Principais óleos são as sementes. Tá? E aqui a gente coloca os benefícios do fênel, a ação principal dele, o transatnetol, e ele pode ajudar a ter não somente a parte respiratória muito boa, uma parte digestiva. Tá? Eu gosto muito de tomar ele no chá, o fênel. Excelente óleo essencial para você ter no seu dia a dia, para ser parte uma gotinha já é o suficiente no chá. Eu sempre deixo o chá dar uma esquentadinha a ponto dele poder ser tomado, e depois eu coloco uma gotinha. Eu não coloco uma gotinha quando ele está fervendo, porque aí você perde um pouco das propriedades, porque ele vai evaporar, tá? E ele é excelente para tomar no chá. Você pode fazer um chá de camomila normal, com a ervazinha, e aí só jogar uma gotinha, você vai ver que você vai ter uma transformação daquele chá. Então, esse olhar é muito importante, tá? Entenda aonde está vindo a planta, qual é a parte dela, e começa a desmistificar, tá? Qual é a área que ela pode trabalhar, tá bom? A nossa intenção aqui é que você possa viver com autonomia. Então, não é para que você fique dependente o tempo todo dos guias, que óleo que eu uso para isso. Começa a entender, abrir um pouco a mente de que parte da planta ele está, ok? E aí você vai começar a ter um uso. O uso tópico dos óleos essenciais é uma delícia, e você sempre tem que se perguntar, eu quero me sentir menos o quê? E eu quero sentir mais o quê? Então, usa isso como guia do seu dia a dia. Instala os óleos que você quer ter perto de você, para que você possa já começar o seu dia com aquela sequência de óleos essenciais. E durante a tarde, às vezes você fica um pouco mais cansada. Puxa, quais óleos essenciais que eu posso ter para meu uso diário na tarde? E à noite, quais são os óleos que eu tenho que acalmar agora, para começar a ter uma noite de repouso mais tranquilo? Então, quanto mais rápido você definir isso, melhor vai ser o seu estilo de vida. E a do Terra tem uma sequência enorme de soluções naturais que a gente pode ter para várias funções, e elas funcionam melhor em sinergia, em conjunto, tá? Não é qual é o óleo para depressão? Não é assim que funciona. E por mais que uma lavanda possa te ajudar com isso, não vai ser o suficiente para que você possa ter a ação imunológica, para que você possa ter a ação para o seu, você ter mais energia. Só lavanda não dá conta, né? E se você só usa lavanda quando você está sentindo alguma coisa, também não vai dar conta, tá? Por isso que a gente fala muito a respeito dos benefícios do programa de fidelidade, tá? Então, fala com a pessoa que convidou você para essa aula. Se você ainda não sabe sobre o programa de fidelidade, procure a pessoa que te convidou para a do Terra, para você ter acesso aos óleos essenciais. Por quê? Porque eu já fiz essa matemática. Um único limão vai te dar pontos para você tirar produtos gratuitos. Em 3, 4 meses, você consegue tirar uma lavanda de R$110 somente comprando um limão, porque você compra e manda entregar na sua casa, significa que você paga o frete, e você ganha de 4 a 5 pontos somente comprando com o frete. E você tem aqueles pontos que podem ser cumulativos por conta do frete, e em 3, 4 meses você tira uma lavanda de graça, comprando um limão de R$49. E só o limão pode te dar muita ajuda para várias coisas. Sozinho ele não vai fazer milagre, mas ele já vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Então, procure a pessoa para te ajudar, porque você já começa com 25% de desconto, tendo um login de descontos na do Terra. Eu sempre falo que esse login é que nem você entrar no site da Marisa, só que melhor, porque no site da Marisa você não tem desconto nenhum por ter um login. No site da do Terra você tem desconto simplesmente por você ter um login de 25% de desconto. E quando você entra nesse programa, você vai de 10% de retorno em pontos até 30%, que são as nossas milhagens, né? O cashback, os pontos, que quanto mais você compra, você ganha esse ponto. E ao juntar aquele número de pontos, você pode trocar por óleos gratuitos. Lembra que eu falei que eu não compro o Sandalwood, que é um óleo essencial que eu gosto muito, o Sandal Havaiano, nunca comprei. Eu tiro com esse programa, porque eu tenho óleos essenciais que eu uso no meu dia a dia, que faz parte do meu orçamento mensal de óleos essenciais. E não comporta um Sandalwood, mas eu tenho pontos. Então, eu tiro esses óleos mais específicos e eu tenho toda a abrangência que os óleos essenciais podem nos dar, tá bom? Gente, essa é a aula que a gente tinha para vocês. Espero que as dúvidas tenham sanado, e se tiver alguma coisa que eu não respondi aqui, tem o nosso Telegram, tá? Quem puder colocar aí o link do Telegram. Os óleos essenciais, ele tem uma eficácia fantástica. Acredite o poder que eles têm
simplesmente a usar com frequência. Menos é mais, ok? E a segurança dos óleos essenciais é sempre evitar colocar no olho, perto do olho, sempre usar o óleo de coco fracionado, evitar a exposição solar, principalmente dos óleos cítricos, tá? As melhores práticas é sempre você ter os óleos essenciais bem guardados, não ter alcance de criança, exatamente para ela não se besuntar de óleo essencial, tá bom? E eu estou por aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, no Telegram a gente está sempre por lá. A gente se vê segunda-feira que vem na aula básica de óleos essenciais ou na próxima terça. A próxima terça a gente vai falar dos óleos essenciais para suplementos, tá? O que ninguém te contou sobre suplementos, a gente volta na próxima terça para falar sobre essa parte de nutrição mais voltada dentro dessas questões. Se ficou alguma dúvida, por favor, use o Telegram, tá bom? Cananga, Karen, não pode ser ingerido, tá? Até o cananga. Até onde eu sei, não pode, mas se tiver alguma outra indicação, eu coloco lá no Telegram, tá bom? Obrigado, gente. Até mais, até semana que vem ou até ainda quinta-feira. Tchau, tchau.